Porque a Bíblia fala assim: vendo Jesus de longe uma figueira com folhas. Por que ele está frisando com folhas aqui? Porque no inverno ela fica seca. Mas aí ela estava com folhas já, indicando com isso que já tinha passado a estação. Foi ver se porventura achava ali alguma coisa. Obviamente essa coisa aqui é um figo. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas. Mas o texto explica: porque não era tempo de figos. Aí o piloto falou, mas peraí, Jesus foi buscar na figueira figo e não era tempo de figo. E ele ficou chateado, ele disse: nunca mais como alguém fruto de ti. Imediatamente a figueira secou. Imediatamente ela secou. Então é um negócio que as pessoas falam, mas peraí, mas como é que Jesus... Isso é injusto. Quer dizer, não é tempo de figo e ele vem procurar figo. Não é a primeira coisa que ocorre. O novo convertido sempre me questiona, eu já espero essas perguntas, né? E você, como pastor, você tem que entender que tem certas perguntas que elas repetem em toda geração. Todo novo convertido que chega vai fazer as mesmas perguntas. Com quem que Caim casou? Por que ele fez isso com a figueira? Essas perguntas que sempre faz. Então você já aprende as respostas, porque elas são inevitáveis, né? E são justas. Então a primeira resposta que você tem que dar para a pessoa é essa. É que em Israel existe essa figura do figo temporão. Que são primícias, né? Primeiro. Então, quando ela começa a verdejar, também dá esses figos temporões. O Senhor vem atrás dele. Não era tempo ainda da colheita, mas ele estava atrás desse. O fato do Senhor amaldiçoar, você sabe que a Bíblia explica a Bíblia. Você nunca deve tomar Aristóteles para interpretar a Bíblia. Nunca deve ler Paulo Coelho para interpretar. Não. Você lê a Bíblia para interpretar a Bíblia. Se tem algum símbolo, algum evento, alguma coisa que você não entende, você tem que ir procurar na Bíblia. E um dos princípios hermenêuticos é a lei da primeira menção. A primeira menção de figueira na Bíblia está lá em Gênesis. Então, quando Adão percebe que está nu, ou seja, agora ele está no pecado, a primeira coisa que ele faz é cobrir-se. E ele se cobre com folhas de figueira. Então, as folhas de figueira na Bíblia simbolizam o quê? Justiça própria. É o homem com as suas obras tentando se apresentar diante de Deus. Mas não suporta, seca. Entende? Então a justiça própria é que é o problema. Então quando o Senhor vê aquela figueira verde, sem figos, ele está falando de justiça própria. E ele então amaldiçoou. Sabe o que o Senhor amaldiçoou? O Senhor não amaldiçoou, não foi uma planta. Porque se ele amaldiçoasse a figueira, não teria mais figueira no planeta, amigo. Entende? Não teria mais figueira, simplesmente. Mas ele amaldiçoou, na verdade, foi a justiça própria, que era o problema dos fariseus. A gente está acostumado a pensar em farisaísmo como sinônimo de hipocrisia, de alguém que está fingindo, não é? Mas o fariseu não é necessariamente aquele que está fingindo. O fariseu é aquele que está tentando ser suficientemente justo para merecer a bênção de Deus. Vamos ser francos. Qual que é a tentativa básica de um crente sincero hoje em dia? O que ele quer na verdade? Ele quer agradar a Deus como? Crendo ou fazendo? Fazendo. Ele quer fazer para agradar a Deus. Então ele tem que ser santo para agradar a Deus. Ele tem que fazer boas obras para agradar a Deus. Tudo que ele pregava contra, antes de quando ele converteu, né, para os ímpios, ele faz depois de convertido. Ele quer agradar pelas suas próprias obras. Mas nós agradamos a Deus quando nós cremos que recebemos a justiça de Deus. Se a justiça que você tem é sua, meu amigo, quer dizer que você vai estar debaixo de maldição. O Senhor amaldiçoou essa justiça. Você tem que ter a justiça de Cristo. Por isso Paulo faz questão de frisar: não tendo justiça própria que procede da lei. Entende? Então quando eu vou chegar diante de Deus, eu não chego falando assim: puxa, eu orei, eu estou bem com Deus, eu orei bastante. Esse bastante aí é justiça própria. Ah não, fui no encontro, eu liderei uma cela, multipliquei, entreguei meu dízimo, jejuei essa semana, estou bem. Você está bem ou está debaixo de maldição? Liberta, Senhor! Aleluia. Presta atenção. Não é que eu estou dizendo que você vai fazer o que você quer, não é isso. Não é que vamos viver no pecado, não é isso. Não é que a gente não vai orar ou não vai jejuar, não. É só que nós não confiamos em nada disso para agradar a Deus. Amém. Entende? Agradamos a Deus por causa de Cristo. Simples assim. Então quando o Senhor amaldiçoou a figueira, lembra disso. Ele está amaldiçoando qualquer obra que você faz para tentar agradá-lo e merecer a bênção. Então nesse sentido, filho, qualquer coisa pode virar, qualquer coisa, até as coisas boas, podem se tornar folha de figueira na sua vida.
Entende? É o cara que ele estava ajoelhado orando, a mente dele está pensando, eu sou tão mal assim, estou até orando hoje. Já aconteceu isso com você alguma vez? Não, eu posso te contar do meu pecado. Várias vezes eu pecava e ajoelhava para confessar o pecado, arrependendo, eu ficava pensando, não, até que eu estou bom, estou arrependendo. Entendeu? Que nem arrepende. Veja bem, como a praga da justiça própria é terrível. Eu vou dizer para você uma coisa, eu não costumo dizer muito isso não, vou falar para você aqui. Eu creio em disciplina, Deus disciplina os seus filhos. Mas o que você acha que Deus disciplina? Presta atenção. Jesus jogou maldição na mulher pega em adultério? Não. O Senhor amaldiçoou o ladrão do lado da cruz? Não. O Senhor não amaldiçoou o pecador. Quem que ele amaldiçoou? A justiça. O pecador que você acha justo. Entendeu o que eu estou dizendo? Nesse sentido, quem é que Deus está interessado em disciplinar? Quem sofre mais disciplina? É o crente que caiu no pecado ou o crente que está em pé dizendo, não, eu estou bem, eu sou bom? Presta atenção. Deus, a disciplina do Espírito é para livrar você da justiça própria. Onde tem justiça própria, perde o favor. Onde tem justiça própria, perde bênção. Onde tem justiça própria, Deus não pode agir. Deus só pode agir quando você diz, eu não tenho justiça em mim, eu estou confiado só na que vem de mim. Aleluia. Quando você age assim, você entra debaixo da bênção. Entende? Muitos crentes perdem o favor, simplesmente porque, hoje em dia, vamos ser francos, quem são aqueles mais propensos a ter justiça própria? Crente. Os crentes. Justamente aqueles que deveriam pregar a graça, eles são os mais propensos a ser os fariseus de hoje. Porque eles se acham melhores do que os ímpios, melhores do que os católicos, melhor do que os espíritos. Não, estou bem, estou fazendo, estou praticando. Mas nós sabemos que ninguém tem justiça em si mesmo, ninguém. É tudo por causa de Cristo. É tudo em Cristo. Entende? Se você orou e confiou na sua oração para chegar diante de Deus, sua oração é pecado. Entende? Se você fez uma boa obra, né? Entregou o seu dízimo, mas você agora está achando que você pode cobrar de Deus alguma coisa, porque você é bom o suficiente, aquele dízimo foi uma maldição na sua vida, não foi bênção. A maior bênção é essa noção clara. Ah, pastor, mas se eu ficar o tempo inteiro falando que eu não mereço, que eu não mereço, que eu não mereço, eu estou debaixo de condenação. Vê como é, a mensagem da graça tem que ter muita revelação. Não é lógica para a mente humana. Você não merece, e é justamente por isso que você vai receber. Amém. Você nunca pode achar que merece, você não vai achar em nenhum momento, nem no céu, quando você estiver diante da face de Cristo, você vai dizer, eu merecia estar aqui, não. Até lá, a Bíblia fala que você vai ganhar uma coroa, você vai pegar a sua coroa e vai colocar aos pés dele, dizendo, eu jamais poderia ganhar um negócio desse, só o Senhor é digno. Até lá, só Ele é digno. Presta atenção nisso. Tudo é por meio dele. Amém. Quando você chegar diante de Deus, você não vai ganhar glória nenhuma. Toda glória é de Cristo. Amém, Jesus. Mas se for você que fez, você vai querer ganhar alguma glória. Entendeu o que eu estou dizendo? Como toda a glória é dele, então todo o trabalho é dele também. Todo o trabalho é dele também. Isso é tão fundamental. Quer dizer, é um evento, parece tão banal do Evangelho, né? Agora alguém vai dizer, pastor, mas você falou ontem, você disse lá no Monte Carmelo que a figueira é Israel. Então quer dizer que Israel está amaldiçoado? Não. Entenda, cada coisa no seu contexto. Ok? Quando Jesus amaldiçoou a figueira, ele não estava contando uma parábola. Foi literal, aconteceu mesmo. Mas lá em Mateus 24 ele diz, presta atenção, vou contar uma parábola para você, atenta para ela. Entendeu? Então ele está falando que é uma parábola, a figueira ali é um símbolo de Israel. Mas Jesus não amaldiçoou Israel. Como não amaldiçoou homem nenhum, mas amaldiçoou a justiça própria. Eu vou dizer para você, a justiça própria é a mãe de todos os outros pecados. Tudo começa nela. Entende? Tudo começa nela. O desejo de poder se apresentar diante de Deus por algo que você fez. E é tão sutil que a gente tem que vigiar sobre isso todo o tempo. Todo o tempo a gente tem que vigiar. Todo o tempo. Porque o alvo da condenação do diabo é produzir em você justiça própria. Não é verdade? Tanto é assim que quando você é acusado por quê? Não, isso aqui está acontecendo porque eu não fiz algo. Ah não, eu estou doente porque eu deixei alguma brecha. Eu sou culpado.
Entendeu? Tudo é o desejo de ter a justiça própria. Como você não conseguiu ter, você fica debaixo de condenação. Mas quando você entende que é tudo por causa de Cristo, você não tem justiça própria e também não tem condenação. Vai condenar pelo quê? É tudo por Ele, eu não sou aceito pelo que eu faço, pelo que Ele fez. Quantos podem adorar o Senhor? Antes de nós cantarmos um cântico, eu só queria ler o texto de Mateus 13. Eu sei que às vezes ficar mencionando referência só, algumas pessoas não têm conhecimento capítulo por capítulo assim, do Novo Testamento. Mas lá em Mateus 16, falei 13, né? Mateus 16, verso 13. Tem esse problema às vezes. Mateus 16, verso 13. A Bíblia fala o seguinte: indo Jesus para os lados de Cesaré de Filipe, então aqui é Cesaré de Filipe, norte de Israel. A outra Cesareia marítima fica lá na beira do mar Mediterrâneo. Ok? É muito interessante porque são dois lugares também de eventos importantes da Bíblia. Aqui aconteceu esse evento, a revelação de Cristo e da igreja, e lá teve a descida do Espírito Santo sobre os gentios, Pentecoste gentio, que é o nosso Pentecoste, Jerusalém, Pentecoste judeu. Então o Senhor perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? Eles disseram: uns falam que o Senhor é João Batista, porque é uma coisa muito louca, né? Como é que eles podiam falar que Jesus é João Batista? João estava pregando lá na beira do Rio Jordão. Outros dizem que o Senhor é Elias, isso tem mais sentido. E outros falam que o Senhor é Jeremias, e tem gente que fala que o Senhor é um dos profetas. O pessoal tudo espírita, né? Cria em reencarnação, alguma coisa assim. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Muito bem, saber quem Cristo é. O Evangelho implica em 3 revelações. Jesus fala das 3 aqui. 3 revelações. Primeira revelação: quem é Cristo? Não há salvação se você não sabe quem é Cristo. Por isso ele pergunta: quem vocês pensam que eu sou? Os fariseus sabiam quem era Cristo? Ontem nós lemos o texto, né, lá em Marcos. A Bíblia fala quando o Senhor Jesus entrou em Nazaré e ele leu a profecia de Isaías 61, ele no final disse: hoje está se cumprindo essa palavra em mim. O que o pessoal de Nazaré falou? Espera aí, nós conhecemos ele. Ele é o filho de José, o carpinteiro. Ele é irmão aí do Tiago, do Simeão. Como é que agora ele vem falar que ele é o ungido? Quer dizer, eles conheciam Jesus? Conheciam. Mas conheciam Jesus histórico. Conhecer o Jesus histórico não salva. Você acha que os professores da universidade conhecem Jesus? Conhecem. Jesus histórico. Não significa nada. Ou significa muito pouco. Nada, estou exagerando. Muito pouco. Só o torna mais indesculpável. Segundo tipo de conhecimento de Jesus, o povo. Né? Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E eles começaram a falar um monte de coisa mística. Porque o povo é sempre místico. Quem é Jesus? Ah, é o médico dos médicos. Quem é Jesus? Ah, é o arquiteto do universo. Ah, quem é Jesus? Então sempre tem uma resposta mística. É o que cura, é o que faz algo. Isso está melhor do que os fariseus, que conhecem Jesus histórico. Mas ainda não é suficiente. Aí ele pergunta: mas e vocês? Quem dizem que eu sou? Aí Pedro então pula na frente. Ele diz: eu sei quem tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus disse: bem-aventurado é Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou. Então tem o terceiro tipo de conhecimento do Senhor, que é por revelação. Por revelação. Esse só os filhos têm. Não depende de quem quer nem de quem corre, mas do Espírito Santo abrir os olhos. Seja bem-aventurado. Bem-aventurado quer dizer feliz. Bem-aventurado no grego é Macarius. Macarius é o seguinte: é o que você sente quando ganha na loteria. Você pula, sai pulando de alegria. Isso é Macarius. O Senhor disse: Macarius, Pedro, você recebeu o maior presente. Você está muito feliz agora. Você entendeu, teve a revelação. Porque você tem noção do tanto de gente que estava vendo Jesus? Mas Pedro teve a revelação. Então as pessoas hoje também, elas não nos entendem. Nós somos um mistério para elas. Porque nós temos a revelação de Cristo. Você o conhece como Filho de Deus. Não basta conhecê-lo como filho do homem. Tem que conhecê-lo como filho de Deus. Filho de Deus e filho do homem. Ele é de fato as duas coisas. Depois ele diz: também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Quando você tem a primeira revelação, que é de Cristo, você é transformado, nasce de novo. E se torna semelhante ao Filho de Deus. O Filho de Deus é a pedra.
Esses dias nós pregamos na conferência das irmãs, eu falei lá de Zacarias, da pedra de arremate, a pedra que tinha lá os 12 olhos, não é? Jesus é a pedra angular. A Bíblia se refere a ele o tempo inteiro como sendo a pedra. Mas aqui ele diz, então agora, Simão, você vai ser pedra. Você era Simão Bar-Jonas, agora você vai ser pedra. E ele diz, sobre esta pedra, os católicos acham que a pedra é Pedro, por isso que eles dizem que o primeiro Papa foi Pedro. Não, homem nenhum poderia ser o alicerce da igreja. A pedra é o próprio Cristo, é a revelação desse Cristo. Nem é só o Cristo histórico, é o Cristo revelado, Filho de Deus. Aí ele fala a segunda coisa, então, a segunda revelação, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Isso é precioso, porque não é, essa palavra é mencionada aqui a primeira vez em toda a Bíblia. Não era uma palavra religiosa naquela época. Eclesia, ou eclésia, como queira pronunciar, é uma palavra do grego que era usada para algumas circunstâncias. Por exemplo, quando nós queríamos fazer uma reunião como essa aqui, a gente fala, irmãos, vem para cá, vamos ter a nossa eclésia. Entendeu? Uma reunião separada, exclusiva, só para esse grupo. Mas a eclésia também era usada no sentido de reunirmos para discutir uma missão. Entende? Discutir uma missão. Então, os romanos, eles tinham um projeto de colonização. Que eles entendiam o seguinte, não adiantava eles conquistarem esse povo aqui, conquistaram os judeus. Os judeus iam ficar o tempo inteiro querendo se libertar deles. O tempo inteiro querendo se rebelar. O que eles entenderam? É preciso converter esses judeus, para que eles se tornem como nós, romanos. Então o que o império fazia? Ele criava cidades como essa, que eram eclésias, e mandava uma colônia. Então eles estimulavam, eles faziam isso de maneira consciente, projeto de governo. Mandava o sapateiro, mandava o comerciante, mandava o artesão, mandava essas pessoas, elas vinham para mostrar para aquele povo o que era ser romano, como era bom ser romano, quais as vantagens de ser romano, e que eles poderiam virar romanos também, porque o fato de eles serem colonizados não os fazia romanos, eles não tinham direitos como cidadão romano, mas se eles quisessem poderiam virar romanos. Então as pessoas começavam a ver como é que eles comiam, como é que eles vestiam, como eles tinham uma vida melhor, mais confortável, o salário deles era melhor, eles tinham plano de saúde, estou aqui exagerando, né, contextualizando, eles tinham aposentadoria, INSS, então eles diziam, puxa, nós queremos ser romanos também. Esse era o objetivo da eclésia. E a Bíblia fala, Jesus disse, eu vou edificar também a minha igreja eu vou enviá-los desse jeito, eu vou enviar ali um médico, eu vou enviar ali um artesão, eu vou enviar ali um engenheiro, e eles vão ser a minha eclésia. Amém. E vão mostrar para todos esses cidadãos aqui, desses reinos, que eles podem vir para o reino dos céus também. Que é bom ser do reino dos céus, tem vantagens virar um cidadão do reino. É isso que ele estava falando. Mas tinha um outro aspecto da eclésia. Como eu disse, a eclésia poderia ser essa reunião aqui. Uma reunião, vem cá irmãos, vem para cá, vamos ter a nossa eclésia. O imperador tinha a eclésia dele. Qual que era a eclésia do imperador? Eram seus ministros. Aqui nessa cidade, toda a cidade romana tinha estátuas do imperador. Nessa época de Jesus ainda não era o costume adorar o imperador. Esse costume foi mais ou menos uns 50 anos depois. Mas eles já tinham uma estátua que eles tinham que honrar. E estava cheio de estátuas do imperador aqui. E junto dessas estátuas, às vezes, tinha estátuas também de ministros. Quando Jesus falou para os discípulos, vou edificar a minha igreja, você acha que alguém ergueu o dedinho perguntando, ô Senhor, o que quer dizer esse negócio aí, igreja? Nunca vimos essa palavra, eclésia, o que é isso? Não, eles sabiam o que era. Eles entendiam o que era. E naquela hora eles vibraram, dizendo, rapaz, nós vamos estar com Jesus, ele vai para Jerusalém, ele vai estabelecer o reino lá e nós vamos ser os ministros dele. Eles entenderam. Eles foi empolgados. Por isso, logo em seguida, eu não li com você, mas o Senhor Jesus diz o quê? Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. Quem tem a chave, meu amigo, é quem manda. Ele é que tem um pistolão. Entende? Quem tem a chave do cofre é que distribui o dinheiro. Eu vou dar a chave para vocês. Eles entenderam. Eles não pensaram de maneira espiritual nessa altura. Depois eles entenderam espiritualmente. A princípio eles acharam que era literal, que eles iam para Jerusalém mesmo. Iriam reinar lá. E o que eles ligassem estava ligado. Ligar e desligar aqui não é no sentido de luz elétrica, né? Esse verbo depois virou interruptor de eletricidade. Naquela época não era isso. Ligar e desligar significa permitir e não permitir.
Entende? É a posição de quem governa. Permitindo, não permito isso. Eu estou desligando. Entende? Então eles tinham autoridade. Isso era a eclésia. Entende? Eles compreenderam nesse contexto, que também é um contexto espiritual. O Senhor nos deu autoridade para isso. Então a primeira revelação vital, chave, é Cristo, o Filho de Deus. A segunda revelação é a igreja. A terceira é quando ele fala, dar-te-ei as chaves do reino. Aí vem o terceiro conceito, que é o reino. Reino é governo. Reino é governo. Entende? Então o Senhor nos chamou para governar. Ser um vencedor é conseguir, como diz o pastor Reinhardt ontem no bar. Ser um vencedor é isso. É você exercer a autoridade do reino aqui. Autoridade do rei. Você pode dizer, não permito isso aqui. Isso não vai acontecer mais aqui. Eu tive uma experiência interessante com isso há um tempo atrás. Eu tinha um vizinho muito ímpio, que ele atormentava a minha vida com barulho, com festas, orgias, uma coisa horrorosa. E eu fui aguentando 1 ano, 2 anos, vai mudar. Reclamei no condomínio, eles iam lá, vai mudar. Um dia de domingo, eu cheguei na minha casa, estava tendo um pagode. Pagode, literalmente, né? Um grupo pagode cantando, aquele negócio todo. O negócio encheu o meu espírito. Eu me lembro que eu entrei para o meu escritório e falei, hoje acabou. Hoje acabou. Eu não vou permitir mais isso. Eu sabia que era o diabo me atormentando. E foi tão interessante, irmãos, que naquele dia, eu não sabia, de manhã, tinha mudado para outra casa, do outro lado da minha, um juiz. Eu resolvi fazer uma carta para os vizinhos, né? Falando, vou fazer uma carta falando o problema. E entrei na casa dele. Ele se apresentou e perguntou, tem muito tempo que é assim? Eu falei, rapaz, é desse jeito, eu te avisando, tá mudando para cá, você vai sofrer. Aí ele veio para mim e falou assim, não, mas agora os seus problemas acabaram. Eu falei, é mesmo, é. Eu sou juiz aqui de Aparecida, tarará, tererê, e eu mesmo vou lá conversar com ele agora. Eu falei, bom, tá bom. Aí fiquei feliz demais. Ele chegou na porta do vizinho, bateu na porta, apareceu o vizinho com um negão de sunga. Negão mesmo, que eu falo negão é porque ele era moreno mesmo e alto, forte. E aí ele falou, escuta, o senhor sabe, o senhor não pode fazer isso. Tem a lei. Aí o negão falou pro vizinho, falou, você quer que eu ensine para ele a lei? Não sabia o que era juiz, né? Aí o juiz falou, não, eu faço questão, por favor, desce daí, vem me ensinar a lei aqui embaixo, eu quero aprender de você. Só que o vizinho já conhecia ele, amarelou completamente. Irmãos, passou 30 dias, mudou. O juiz disse, eu vou dar uma multa para ele, que ele vai ter que vender a casa para pagar. Mas você fala assim, que bom, foi o juiz que resolveu. Não foi não. Foi na hora que eu entrei no quarto e falei, chega, hoje acabou. Não foi pela carne, pelo Espírito. Porque nós temos autoridade para Deus. Amém. Amém. Ter revelação dessa autoridade é algo poderoso, mas lembra, você nunca vai ter revelação dessa autoridade enquanto você achar que tem justiça própria. Enquanto você achar que é por você mesmo, que é porque você é um crente fiel, que é porque você tem feito coisas liderando, está dizimando, está fazendo coisas na igreja. Enquanto você achar isso, está fora. Essas 3 coisas. São 3 revelações vitais que foram dadas aqui. Esse é um lugar. Portanto, para nós é um lugar especial. Pastor, mas não tem nada aqui. Não, exatamente isso, não tem nada aqui. Nem precisava de ter. Até acho bom não ter. Os lugares que eu gosto de ir é esse mesmo. Não tem nenhum prédio católico aqui, nada disso. Entende? É do jeito que era 2000 anos atrás. Você está pisando num lugar profético. Amém. Mas que você possa ter a mesma revelação que Pedro teve naquele dia. Que seus olhos se abram. Você tenha mais luz. Você já tem luz. Mas que haja mais luz da parte do Senhor. Feche seus olhos, vamos pedir ao Senhor. Pai, nós oramos nessa manhã em nome de Jesus. Abre os olhos dos teus irmãos. Queremos ver Cristo. Amém. Queremos ver a revelação do Filho de Deus. Pai, dá-nos revelação da igreja, da tua eclésia. Dá-nos revelação do poder dessa igreja. Dá-nos revelação da vida da comunidade, da comunhão, do poder que está envolvido. Pai, dá-nos revelação do teu reino, do teu governo. Vem o teu reino através de nós. Vem o teu governo através da tua igreja. Manifesta-te através de nós. Instrui-nos que haja luz a cada dia para vivermos a realidade do teu Amém, amém. Nós oramos nessa manhã, amém, em nome do Senhor Jesus. Amém. Vamos cantar um cântico? Vamos cantar aquele quão grande, como é que é? Quão grande é o meu Deus.